Então, gente, eu vou apresentar o Journal Club de hoje, que vai ser sobre esse trabalho do New England desse ano, que comparou hipotermia com normotermia pós-RCE em paradas extra-hospitalares. A primeira coisa, eu queria elogiar muito esse trabalho, porque por tudo que eu vi, eu achei que eles se preocuparam muito em detalhar toda a metodologia, um protocolo de 155 páginas que está publicado, o apêndice, então eles foram extremamente detalhistas no protocolo que eles fizeram. Eu gostei bastante. Tá, então assim, o controle direcionado de temperatura no pós-RCE, ele é baseado em alguns trabalhos que são pacientes que tiveram parada extra-hospitalar de causa cardíaca presumida e com ritmo inicial chocável. Quais que são as críticas que a gente começa em relação à interpretação de hipotermia? Que se o paciente é um pós-parada ou se é um paciente neurocrítico, também já são trabalhos totalmente diferentes, né? Protocolo de hipotermia para pacientes com hipertensão intracraniana ou pós-parada. Depende também se o ritmo inicial do paciente é chocável ou não. A gente sabe que tem diferentes probabilidades de causas e de desfechos. E se a parada é intra ou extra-hospitalar. Então, a gente tem algumas variáveis que são importantes. E as nossas recomendações atuais são baseadas em trabalhos com casuísticas pequenas. Esses dois trabalhos de 2002, por exemplo, tiveram 136, 43 pacientes, com uma tendência positiva, com melhor desfecho funcional neurológico em 6 meses e menor mortalidade. Mas são trabalhos pequenos, né? E a gente tem recomendações formais, a gente vê isso quando a gente faz a CLS, esse aqui é o Guideline Europeu de 2015, recomendando fazer hipotermia pós-parada. Os mesmos autores do nosso trabalho, que é o TTM2, fizeram o TTM1. E o TTM1, que foi um trabalho que comparou o controle de temperatura pós-RCE, com parada extra-hospitalar, de 33 versus 36 graus. Esse trabalho eu vou detalhar só um pouquinho. Tá? A população desse estudo é bem semelhante à população do estudo do TTM2, foram basicamente os mesmos critérios de inclusão e exclusão. Eram pacientes pós-parada extra-hospitalar, com RCE mais que 20 minutos, então já estava estável há 20 minutos, com qualquer ritmo inicial, que é importante, e adultos. A intervenção era manter em 33 graus Celsius por 36 horas, o controle 36 graus, e o desfecho primário era mortalidade por todas as causas em 180 dias. Aqui nesse gráfico, vocês veem que realmente eles conseguiram separar bem os pacientes entre 33 e 36 graus, mas que o desfecho primário não teve diferença de mortalidade. Então, foi 1,06 o hazard ratio, e a população, 50% versus 48% tiveram um desfecho primário de morte, então não teve diferença. E aí, o que eles pensaram, gente, mas eu fiz um trabalho super bom, né, o TTM1, não teve diferença 33, 36, achava que ia ter diferença. Será que fazer hipotermia de qualquer forma, então, é bom? E mais do que isso, será que o benefício não é só evitar a febre? Então, esse foi o objetivo do nosso trabalho. Os nossos pacientes, então, bem semelhantes ao do TTM1, eram adultos, pós-parada extra-hospitalar, de causa cardíaca presumida, mas, claro, podiam ser outras causas também, não iam ser excluídos por isso, mas com mais 20 minutos pós-retorno de circulação espontânea, que eram comatosos, com uma escala motora bem comprometida, um FOR menor que 4, e independente do ritmo inicial. E eram excluídos os que tinham mais que 3 horas que tinham tido o retorno de circulação, os pacientes que tinham assistolia no ritmo inicial, mas que não foram assistidos. Tipo, depois que não foram assistidos, mas quando chegou era assistolia, esses talvez já não tivessem um prognóstico tão bom. Os que já tinham discriminados, que tinham limitação de suporte definida, os com hemorragia intracraniana, os que já estavam bem hipotérmicos, e os que foram canulados em ECMO antes de chegarem lá. Esse é o score de FOR, para quem não conhece, mas ele avalia a resposta ocular, motora, de tronco cefálico e de respiratório. Quanto menor, pior. E eles queriam menor que 4. Então, realmente, eram pacientes com um score bem ruim. A intervenção do nosso trabalho era manter hipotermia a 33 graus. Então, aqui, acho bem interessante a gente estar apresentando esse trabalho no dia de hoje, né? O dia mais frio do ano, a gente falando de hipotermia. E eu vou chamar isso de protocolo Frozen. E aí a intervenção era por 40 horas, com 28 horas de resfriamento, com 12 horas que seriam de reaquecimento após. E o controle seria a normotermia, que na verdade, será que eles só não queriam evitar febre? Porque eles diziam que o alvo era evitar 37,8, isso seria o controle. Se fizesse febre,
iam reduzir para deixar em 37,5. Então, me parece que eles muito mais queriam não fazer febre do que fazer uma normotermia. E os nossos desfechos, então? Eles iam avaliar os pacientes em 96 horas após intervenção para fazer uma avaliação neurológica, para ver se tinham sinais de prognóstico neurológico ruim. O nosso desfecho primário era morte por qualquer causa em 6 meses, bem semelhante do TTM1, e o secundário era desfecho funcional ruim, o secundário principal, né? Avaliado pela escala de Rankin, que seriam ou morte ou um paciente severamente ou moderadamente incapacitado. Tinham outros desfechos secundários, que era de sobrevida, de qualidade de vida e número de dias vivo pós-alta. A qualidade de vida, ela era avaliada por essa escala, EQ5D5L, que foi feito através de entrevista presencial ou por telefone com quem pudesse responder. E essa escala eu achei bem interessante. Ela tem várias variáveis dela, várias variações, e ela varia 5 dimensões em 5 níveis, que são uma escola de qualidade de vida mesmo, capacidade de autocuidado, inclui depressão, ansiedade, outros sintomas. Eu achei bem legal eles terem escolhido isso. Outra coisa que eles avaliaram foi a presença ou não de shivering, através dessa Bedside Shivering Assessment Scale, que o alvo seria deixar entre 0 ou 1, que seria não ter shivering ou deixar um shivering localizado ao pescoço e ao tórax. Tinha um protocolo bem detalhado de como eles lidariam com o shivering, que seria com propofol ou Precedex, com ou sem opioides, e até com bloqueador neuromuscular em casos mais severos. E vocês veem aqui adiantei esse resultado, para ver que eles conseguiram realmente controlar essa variável. Que do que eles queriam de 0 ou 1 foi a imensa maioria dos pacientes. E eu detalhei também o que eles achavam que ia ser um prognóstico neurológico ruim, até porque eu particularmente tenho dificuldade de prognosticar nossos pacientes pós-parada, e é basicamente o que a gente tenta utilizar no nosso dia a dia. Era obrigatório ter esses três fatores que estão em cinza, que são fatores de confusão metabólicos, não ter resposta motora após 96 horas, e pelo menos 2 dos abaixo. Não ter reflexo pupilar ou corneano, ter presença de mioclonias num padrão mais grave, contínuo ou generalizado, EEG sem reatividade, tomo de crânio com lesões difusas ou edema, e o biomarcador da enolase neurônica específica aumentado, ou a ausência de resposta nos potenciais evocados. E eles também já previram os eventos adversos, né? Que pelo TTM1 e pelos outros trabalhos, eles assumiram que teriam maior incidência, talvez, de pneumonia, sepsis, sangramento, arritmias e complicações de pele. E a gente já sabe que a hipotermia não faz bem, historicamente, muito bem relatada, inclusive no nosso dia de hoje. Da análise estatística, então, eles foi um trabalho internacional de superioridade. Eles estimaram que precisariam de 1.862 pacientes para ter 90% de poder, para demonstrar uma redução relativa de 15% do risco, com benefício em relação à hipotermia, e foi feita uma análise por intenção de tratar. Essa aqui é a parte mais difícil. Foi feita uma interpretação dos desfechos dicotômicos por esse modelo linear generalizado de efeitos mistos, ajustado para variáveis estratificadas, e foi feito todo esse cálculo foi feito por esse algoritmo de computation, que é basicamente assim, tem um modelo de regressão linear, mas existem variáveis que elas vão intervir no desfecho com o tempo. Então, o que o G-computation faz é tentar lidar com essas variáveis que têm efeitos diferentes com o tempo. É meio difícil. E o modelo linear generalizado de efeitos mistos, ele tenta fazer essa regressão linear, mas considerando várias variáveis ao mesmo tempo. A sobrevida foi por regressão de Cox, e as análises foram feitas pelo R. No flowchart, a gente viu que eles avaliaram 4.355 pacientes, randomizaram 1.900, pensando nas perdas para poder ter aqueles 1.862, e eles conseguiram avaliar no desfecho de mortalidade, no desfecho primário, 925 de cada lado, 1.850. Então, foi bem perto do que eles precisavam, que eram 1.862. E no desfecho secundário de desfecho funcional, também perderam poucos. Eles não tinham esse assessment not possible, não estava muito bem descrito por quê. Na tabela 1, então ficou meio amarelo, mas dá para ver, né? Na tabela 1, então, eu consegui, não achei grandes diferenças entre os grupos, não sei se alguém quer fazer algum comentário depois, mas a idade era muito semelhante, a história patológica pregressa também, e eu acho que o que me chama mais atenção nessa tabela 1 não são as diferenças, mas essa linha aqui, das características na parada, que 90
e 82% tiveram um BLS bem feito no pré-hospitalar. Gente, isso é muita coisa. 80%, 90% da população tinha capacidade de reanimar, aí você fica, nossa, que legal para a população deles que tinham isso. Mas eu fico pensando também se não era um viés. Se esses pacientes que chegaram até aqui, que tiveram um RCE maior que 20 minutos, que ficaram melhores a ponto de serem randomizados, não chegaram até aqui porque tiveram um BLS bem feito no pré-hospitalar. Se não for, seriam um viés já de seleção, e os outros pacientes que não tinham isso aqui tão bem feito não foram excluídos nos critérios de exclusão iniciais. O ritmo inicial foi bem semelhante também, 72% e 75% de ritmo chocável e cerca de 30% não chocável. E as outras variáveis também clínicas, o FOR médio foi 0, então realmente eram pacientes comatosos, então foi tudo muito semelhante. E aqui o tempo médio de 25 minutos tempo de parada, o tempo médio foi de 25 minutos. E o tempo de randomização em média de 2 horas. Esse gráfico, ele mostra o quê? Que eles conseguiram resfriar os pacientes em até 3 horas, que as curvas já realmente abriram. Teve o grupo que ficou aqui mais próximo da normotermia na linha vermelha, e na curva azul, os pacientes que foram resfriados e depois reaquecidos. 6% dos pacientes do grupo hipotermia foram reaquecidos antes, se estava previsto por protocolo, se tivessem eventos adversos graves. E em relação ao resfriamento, 95% do grupo intervenção foi resfriado e 46% do grupo normotermia foi resfriado. Provavelmente fizeram febre. E a técnica de resfriamento foi bem semelhante entre os dois grupos, em medidas de superfície e intravenosas. No desfecho primário do nosso trabalho, então, que era mortalidade por qualquer causa, em um ano a gente não teve diferença estatística. 50% dos pacientes do grupo intervenção e 48% do grupo controle. A mesma porcentagem, 55%, em relação ao desfecho funcional, mas a gente teve um aumento de arritmias com complicação hemodinâmica importante no grupo intervenção, um evento adverso grave. Na nossa Kaplan-Meier, então, de sobrevida, a gente vê que também as curvas não abriram em relação à normotermia e hipotermia em 6 meses. E aqui eu trouxe também os esquemas que eles trazem em relação à mortalidade e a desfecho funcional estratificado pelas variáveis. E a gente vê também que a hipotermia ela não favoreceu nenhum grupo, sempre se manteve neutra por idade, por tempo, por ritmo inicial, e também na mesma interpretação para pacientes em relação ao prognóstico neurológico. Em relação ainda aos desfechos, a gente vê que teve significância no aumento de desfechos adversos, de eventos adversos, principalmente a arritmia. Não foi significativo os outros eventos adversos, mas a gente vê que me parece importante você ter 10 de um lado e 5 de outro em relação a complicações de pele, e sepse 99 contra 83. Esse aqui está no apêndice, se eu não me engano. Achei muito interessante, porque pensando na nossa dificuldade de prognosticar esses pacientes, esse histograma, ele mostra com quantos dias os pacientes tiveram um F-hold, um withdraw de suporte, quanto eles decidiram limitar o suporte. A gente vê que a maioria foi nos primeiros 10 dias. Né? Então, acho que é um dado interessante para a gente. Que a maioria dos pacientes tiveram uma decisão de limitar o suporte nos primeiros 10 dias. E as principais conclusões que eu tirei desse trabalho é que não me parece haver uma evidência robusta para a gente indicar hipotermia no pós-parada extra-hospitalar, e que me parece ter um grande aumento da incidência de eventos adversos graves. Que os trabalhos anteriores, eles não tinham casuísticas tão grandes quanto o nosso. Foi um estudo randomizado, a maioria dos outros é observacional, foi bem grande mesmo, bem feito. E eu interrogo se não deveriam haver mudanças de recomendações nos próximos guidelines, porque eu acho que esse trabalho realmente, talvez ele até encerre essa discussão, não sei. Para mim foi, não vai encerrar, mas foi muito bem feito. Inclusive, parece que saiu um trabalho observacional no Critical Care essa semana, de hipotermia também, mas foi um estudo observacional, indicando, favorecendo benefício para a hipotermia. E é isso, obrigada.
No dia de hoje, vocês acham que essa é uma pergunta válida? Mas por quê? Eu acho que é um negócio que ainda gera muito rebuliço aí. Tem muita gente que ainda acredita muito nisso. É algo que ainda é recomendado. Então, acho que faz sentido isso. Principalmente um ensaio clínico grande como esse. mostrou benefício. Então, acho que ainda eu não acho que o TPM vai encerrar de vez, enterrar aí o TPM, porque acho que ainda tem muito ruído, assim, muita impressão de que talvez algum campo, alguém se beneficie. Acho interessante. Só lembrar aqui. Para o nosso Só lembrar que esses dois primeiros estudos, eles comparavam deixa o dente fazer o que ele quer com hipotermia. Né? São coisas que, assim, você vai... Depois vale a pena pegar, os dois são do mesmo fascículo do New England. Vocês darem uma olhada na curva de temperatura. Então, o grupo fazia temperatura bem alta, né? O grupo controle. Aí veio o TTM1, que assim, foi normotermia, 36 graus versus 33. Né? Aí veio o Cricker Tragercep, que assim, o que eles faziam era 37, 37,5 temperatura, deixava a temperatura mais alta. E um estudo extremamente frágil, positivo, mais frágil. O índice foi hipotermia, mas com índice de fragilidade de 1. Você muda um doente, muda o resultado. Tá, mas tudo bem, tudo bem. E aí acho que eles vieram com um massacre, né, para responder a pergunta ali. Foi o TTM2. Bom, acho que é uma pergunta válida, resumindo. Bem válida ali pro momento. Bom, e da metodologia ali? Tem alguma coisa que vocês acharam diferente, estranho? Assim, é tudo bem detalhado, né, do que aconteceu. Bem detalhado. É 15 de risco relativo. O risco absoluto cai em torno de 7%, 7 uns quebrados. Mesmo assim é alto. Mesmo assim é alto. Mas, ó, mas olha a diferença TTM1 e TTM2. Qual foi? Só a temperatura máxima, né? Porque assim, quem surgiu no meio para causar essa confusão foi o estudo francês, né? Então, se fizesse muito baixo, tem que aumentar muito a amostra. Ah, sim. Assim, para 7,5% já foi quase 2.000 pacientes, né, para ter um poder de 90%. Eles queriam realmente mostrar que era igual. Então, assim, algum poder de 90%. Você vê que, assim, é outra coisa, multicêntrico e multinacional. Entrou os Estados Unidos, tudo bem, tem acho que, sei lá, nem 10 pacientes nos Estados Unidos. Entrou Austrália e Nova Zelândia, Suécia, Dinamarca, tem França também, né? Enfim, entrou bastante gente aí no estudo, um pouco diferente do Tragercep. Triggercep, na verdade. Bom, tá bom. E, olha, da metodologia tem umas coisas assim que não são usuais da gente ler, né? A estatística G e tal. Mas acho que todo mundo percebeu que eles falam muito em modelo marginal. Certo? Então, alguém sabe o que é o modelo marginal? Pra gente, assim, o conceito de estatística que aborda aspectos marginais é o seguinte: o que é o modelo marginal? É um modelo que só vai variar a variável que você está analisando. O resto está tudo controlado. Então, assim, se você for montar um estudo para fazer isso, é um estudo nada pragmático, né? Vai ter que ser tudo igual nos dois grupos, a mesma idade, o mesmo gênero, tal. Então, assim, o que a estatística faz é montar os modelos marginais o que você faz? Você monta um modelo de regressão logística, ou, sei lá, se for binária. Aqui eles usaram
um jeito de você fazer o ajuste da sua equação, que é com probabilidade, que eles colocaram como link logit. Né? Logit, lembra que assim, quando vocês calculam os SAPs, vamos ver a chance de a gente morrer. Na verdade, alguém já foi ver a descrição dos SAPs do Intensive Care? Olha, gente, coloca lá, primeiro autor é o Rui Moreno, tem a parte 1 e a parte 2. A parte 2 é a validação. Dê uma olhada que tem o logit para cada continente, para cada região. Então, para cada continente, na verdade, né? Tem as Américas, desculpa, né? Dá uma conurbada ali, né? Mas enfim, quase cada continente. E cada uma tem o seu logit. Do logit, o que você calcula é a probabilidade. E ele ensina como faz lá. É uma conta relativamente simples. Calcular o logit, não. O logit é derivado é uma parte da regressão. Né? Mas assim, no controle marginal, o que você faz? Você vê qual que é o efeito, por exemplo, da idade, vê qual que é o efeito do tempo de parada, vê qual que é o efeito do tempo da temperatura inicial do doente no resultado final. Vamos pensar em se foi ranking acima de 4 ou abaixo de 4, maior ou igual a 4 ou abaixo de 4, que foi o que, na verdade, é o racha deles ali. E, assim, aí você pega dessa equação, vê o efeito, a carga de efeito de cada modalidade, e você vai calcular o mesmo efeito de mortalidade e não mortalidade, só que aí agora você aplica a equação, vendo qual foi o efeito que a idade teve para aquele paciente, qual foi o SAPS, mas sair dessa equação do grupo geral. Esse é o modelo marginal. Teoricamente, você controlou a idade, controlou, sei lá, tudo que eu falei antes, exceto o resultado final. Tá? Então, assim, isso é um modelo marginal matemático. Modelo marginal à beira-leito, gente, isso é impossível da gente fazer. E foi isso que eles fizeram para o cálculo final. Na verdade, resumindo, isso é ajustar para as variáveis de confusão, mesmo um estudo randomizado. Então, quando aquela história que o Bruno comentou no Journal Club para pregresso ali, de que você pode controlar, você pega as variáveis que, assim, em geral, o que você faz? Você já controla para a gravidade de entrada, os SAPs de entrada, por exemplo, a idade, as comorbidades, o Charlson de entrada. Então, pelo menos essas 3 variáveis, quando você desenha um estudo, você fala, olha, o meu resultado final é de morte ou não morte. Só que eu não vou avaliar isso corrigindo para essas variáveis, essas possíveis variações, possíveis diferenças na entrada. Só lembrando que você não precisa ter diferença estatística na entrada para ter um efeito no resultado final, certo? E às vezes você tem, assim, uma tendência de um doente ser mais idoso, de um grupo ser mais idoso, uma tendência daquele mesmo grupo ter um SAPS maior, uma tendência do Charlson ser maior. Isso já é o suficiente, às vezes, para aproximar os resultados. Tá? Aproximar, eu digo assim, fazer com que aquele grupo, a mortalidade, que, sei lá, era altíssima, ela cair. Vocês entenderam o que eu falei? Porque, assim, você tem um grupo que tem uma mortalidade alta, só que é o grupo mais idoso, o SAPS é maior, etc, etc. A mortalidade desse grupo ajustada, ela vai cair, concorda? Bom, tá bom. E aí, no final? Eu não entendi. Aí, nesse trabalho, então, para todas as variáveis, eles, como se tivesse estratificado para tudo quanto é possível variável. Assim, provavelmente eles colocaram assim, que isso não está escrito explícito ali, mas assim, para as variáveis mais comumente usadas. Assim, Isso foi feito antes também. Bom, idade quase sempre entra, né? Comorbidades quase sempre entra. O tempo, ritmo chocável tem que entrar. Eu acho que deve ter que ler. Faz sentido, né? Faz bastante sentido mesmo. O gênero, né? Só lembrar que o estudo do Stephen Bernard, dado o primeiro estudo no New England, não randomizou a critério de exclusão mulheres em idade fértil. Tá? Vocês lembram por causa do que eu disse? Porque, assim, parece existir um efeito protetor, pelo menos experimental. Então, são mulheres de idade fértil têm um prognóstico melhor para as paradas. Tá? Então, talvez seja uma coisa para corrigir também. Assim, desculpa, isso é teórico. Na prática, isso não sei se funciona bem assim. Mas depois dê uma olhada lá no New England, que tem isso bem escrito ali. Tá? Bom. Tanto é que TCE já não tem estudo de estrógeno também. Esqueci o nome dele. Mas o que mais, gente? Professor, posso tirar uma dúvida? Claro, diga, claro.
assim, eu só vi esses dois trabalhos, o TTM1 e o 2, mas assim, eles sugerem que não tem benefício de hipotermia. Mas eles não falam nada, por exemplo, quanto a controlar a febre, né? Porque em nenhum desses trabalhos os pacientes fizeram febre. Eu não sei, existe algum trabalho anterior, alguma coisa em que eles tivessem deixado os pacientes com febre e um grupo em que eles controlaram a temperatura, não? Os dois primeiros, teoricamente, assim, houve o controle, mas foi um controle pragmático, né? Tanto que a temperatura média passou de 38 graus durante a evolução, tanto o Haka quanto o Bernard, dos dois primeiros. Aqui, assim, acho que deu 46% do grupo controle teve controle externo de temperatura também, né? 95, acho que era 95 do grupo intervenção. Sim, 95, acho que é. Mas, assim, os dois primeiros foi sem controle dirigido, pelo menos. Pode até ter tido, mas isso não é referido lá, tá bom, Cláudia? Tá, os dois primeiros que o senhor fala, aqueles mais antigos. Que ele faz Isso, os dois do referência mesmo deles. fascículo do New England, que são lá do Tá. 2000 e pouquinho. Qual é o ano de publicação deles? 2002, isso. Né? Tá, obrigada. Eles são no mesmo fascículo, tá, Cláudia? Tá. É legal de ler, viu? Que eles têm umas considerações interessantes. Tá, vou dar uma Nessa olhada. época, Obrigada. Nessa época, o New England publicava antes, estudo com 43 pacientes, né? Randomizado. Bom. Mais uma intervenção? Uma que eu não cheguei a ver, como é que eles mediram temperatura? E a outra dúvida que eu tenho é se será que essas duas formas de resfriar são equivalentes? De essa na pele e a infusão de soro gelado? Sim. Não, mas é uma dúvida mesmo, se, tipo assim, se na verdade se uma intervenção não seria melhor do que a outra, entendeu? É tudo estudo involuntário, então é difícil você falar. Você pega um dente vasoconstrito, a capacidade que a gente tem de esfriar com método externo, acho que é, assim, eu suponho, não tenho certeza, claro, mas eu suponho que deva ser menor, né? Mas, assim, o método mais eficaz de esfriar, teoricamente voluntário, é por imersão. Então, você pega lá uma banheira gelada, põe alguém lá dentro e esfria rapidinho. Dá, na média, 6,6 graus por hora. Tá? É bastante, 6,6, né? Os métodos venosos variam ali entre 0,5 e 1 grau por hora. Qualquer outra. A infusão também dá bastante ali. Eu não lembro quanto que era, mas era na casa dos 4, 5 tá, por hora. O preço que a gente paga é hipervolemia, né? Só lembra que um dos estudos de hipotermia, só que foi no TCE, de começava a infusão na rua também, eles tiveram mais edema agudo de pulmão. Não era TCE não, era parada mesmo, que era do JAMA, esse estudo. Eu vou ver se eu acho chamando para vocês aí no grupo. Tá? Bom, o que mais? Alguém já esfriou o paciente? Fazer hipotermia? É um trabalho do cão, né? Presta atenção que quando está chegando em 34 graus, eles paravam as metodologias ativas de resfriamento. Só que o alvo era 33 graus. Por que disso? Exatamente. Quando você chega lá por 34 graus, se você continua na vontade, frequentemente os ventos vão até 31, 32 graus. Então, com 34, eles põem pé no freio. Quer dizer, é um grupo que tem bastante experiência com... E eles até comentaram que para eles conseguiam resfriar rápido, porque a equipe, todo mundo estava meio acostumado por causa do TTM1. A equipe estava meio preparada para fazer. Perfeito. O que mais, gente? Eu estava atrás, eu pedi, em vez de fazer sistêmico, fazer mais eu poderia comentar, mas eu só consegui achar. Na sala, realmente, né? Você conhece alguma coisa mais? Não. Deve ter alguma coisa já para sair. Deve. Tem uma outra coisa, vocês vão ver que pelo menos no ramo, é o mesmo grupo. Como é que chama outro estudo que foi
que teve superposição, é TAMIS, não, TAMI? TAMI, né? É TAMI, é mais é de hipercapnia, que essa foi a ideia dos australianos, né? Exatamente, 45-55 de CO2. Eu acho que é 45-55 de CO2. Tem mais umas coisas aí. Posso pedir um favor? Você desculpa naquela tabela das intercorrências. É uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ter. Essa mesmo. porque uma vez ele coloca um tipo 1000 linhas. Olha isso aqui, gente. 40% quase dos doentes tiveram pneumonia. Associada à ventilação mecânica ou qualquer outra coisa, né? Assim, não é um número baixo, né? Para os países desenvolvidos isso não é um número baixo, não. Só para a gente lembrar disso, né? A arritmia é bastante alta também, né? Nossa, nós vamos ficar com dados lá na frente. Decoração de não sei o quê, balão hidráulico, Isso é... Outra coisa que chamou muita atenção disso é pós-parada, esse hospitalar é quase 50% de desfecho positivo. Exatamente. Só lembrar que, assim, pelo menos o SAMU britânico, eu não sei se chama SAMU, né, mas o Sistema de Emergência Médio Britânico, o tempo de chegada deles médio como é que chama? Os dois estudos de adrenalina e o Lucas, esqueci o nome. Paramedics. Paramedic 1, Paramedic 2, o tempo de chegada médio deles era entre 5 e 6 minutos. Né? 5 e 6 minutos. Aqui é tudo. Aqui Não, legal. Né, são sistemas que funcionam muito bem. Né? Eu acho que deve ser o grande responsável por esse sucesso todo. E o BNS veio sempre, pode ser nem só um médico, nem profissional. Só mais uma coisa. E o doente que quando você já está hipotérmico na parada? Sei, mas e aí? O que pensar desses doentes? Por exemplo, acho que o centro que mais tem experiência com grandes hipotermias como causa de parada é a Universidade de Tromsø, né, que é lá no norte da Noruega. Assim, dos esquiadores. E, assim, para vocês terem uma ideia, eles, assim, quando o doente chega no serviço de emergência, ele só para a reanimação se o potássio sérico é acima de 14. Né? É o grande marcador de não recuperação deles. Senão eles tocam a parada. Na Universidade de Tromsø, em geral, na sala de emergência, eles põem o dente em ECMO e vão aquecendo nas próximas 48 horas. Daí. Assim, é outro nível de cuidado, né? Assim, em geral, o esquiador é pessoa jovem, né? Então, tem todo motivo. Qual o benefício da hipotermia na talvez quando a hipotermia acontece antes da parada, que é o caso desses doentes da Universidade de Tromsø, né? Não, sim, mas assim, quando... metodologia. Ah, sim, tá. Entendi. Acho que a primeira coisa que você tem na cabeça é diminuir a taxa metabólica, né? E a segunda coisa que tem na cabeça é diminuir a citotoxicidade, diminuir a produção de glutamato, coisas do gênero. Certo? Tem que experimentar muito rápido. Mas, em geral, eles vão bem quando você esfria antes, né? Daí para. Ou daí faz o TCE. Tem a questão também do tempo de esfriamento. Né? Quanto mais rápido você esfria, melhor. E quanto mais lento você esquenta, melhor. Né? Aparentemente melhor. Tem uma meta-análise para TCE, que ela já é meio antiga do JAMA também, que ela juntou os primeiros estudos pré-polar, assim, os primeiros estudos, lá no começo dos anos 2000. E uma das coisas que talvez fosse associada a melhor desfecho era o aquecimento em mais que 72 horas. Olha só, não sei se isso vale de alguma coisa, mas talvez seja real mesmo. Bom, o que mais?
vale a pena esfriar todos eles? Talvez controlar a temperatura alta, né? Isso é talvez, né? Só deixar... Não resfriar não significa também deixar largado. Exatamente. O que eles faziam os dois grupos eram manejo de temperatura, um dizendo 33 e o outro falando 37,5 e 38, 7,8. Perfeito. Bom, legal. O que mais, gente? Um ponto contraponto que, apesar de toda essa eficiência assim, do tempo de transporte, de atendimento e tudo, no desfecho secundário, de quem tinha, era relativamente alto também o grau de disability, né? Perto de 60, não era? Então, que... sim, não, é. Essa conta é assim, mas você sempre morreu. Antes de 6 é morte. Será que só 5%? Eu olhei isso, o N é o mesmo do Eu não procuro. É um pouquinho diferente, mas é mais um valor muito alto. Parece que de quem ficou de 4 e 6, a maioria foi 6. Sobreviveu, parece que eles ficaram bem, né? Ficaram a maioria entre... De quem sobreviveu, parece que a maioria foi 1, 2 e 3. Mas o pessoal pode, se fosse ficar de 5, já virou um 6. Positivo. Verdade. Verdade. Assim, a retirada é legal. É legal. 10 dias e bastante divertido. Também porque tem uma crítica que eu acho que do especialista tem muitos outros estudos que não tem. Será que é porque tiraram o suporte para o paciente que fez hipotermia muito cedo? Não tem problema de críticas assim. Mas será que resolve dele? Isso aí. Muito bem. Pra gente, assim, hipotermia é uma coisa que é extremamente trabalhosa e acho que, pelo menos por enquanto, acho que o que serve é o controle de temperatura, né? Hipotermia pra gente. Além de aumentar a ventosidade. Aí fica mais alguma pergunta no sentido, se a gente tivesse capacidade de continuar estudando isso? A gente não, eles, né? Eles têm, a gente eu não sei. Será que se deixar a temperatura livre realmente é tão deletério assim? Acho que é uma pergunta interessante para... É que acho que assim, no raciocínio de hoje, se a gente for pegar os primeiros estudos, talvez dê para montar de que, olha, acho que deixar ter febre não dá. Porque não. Mas assim, acho que a gente não tem que ficar muito abismado se amanhã aparecer um TTM3 ali, comparando 37 com 39 e sei lá. Olha, cara, onde... Olha, a dúvida existe, né? A dúvida existe. Mas assim, acho que ninguém vai fazer isso. Bom, acho que é isso aí, né, gente? Vamos embora, né? Bom, tchau, Cláudia. Melhoras aí pra você, tá? Obrigada. A metodologia é muito